no final. E quando você citou os dados da indústria fitness, isso me lembrou bastante dados da indústria financeira, sabia? Porque a gente tem mais ou menos um crescimento parecido, a indústria em si no Brasil, e com o número de investidores também similar, né? Mais ou menos, chega a ser menos do que 3% da população total do Brasil hoje investindo em bolsa. E grande parte desse crescimento veio por conta de rede social. E aqui no grupo a gente acha um diferencial que nós temos frente à concorrência é um ecossistema fechado, porque a gente produz o conteúdo, a gente dá a parte educacional e tem como a pessoa investir com a gente também através da consultoria ou da nossa própria gestora. Então a gente fez questão de fechar esse ecossistema a ponto do cliente poder ser nosso cliente, se ele quiser, a vida inteira. E eu vi que você fez isso. Não sei se foi propositalmente, mas, poxa, você tem a parte da produtora, a RCTV e dos infoprodutos. Então você produz conteúdo, você educa o pessoal e depois o cara quer o suplemento, você tem Max Titanium, probiótica, Dr. Peanut. E também tem a roupa pro cara usar e tem academia pra ele treinar. É isso. Você pensou nisso desde o começo, Sim. cara? Quero É porque, na verdade, como é que isso acontece? Acontece por algo que se chama afinidade. Você vai tendo afinidade pelo mercado e você vai conseguindo se encontrar em cada mercado. Por exemplo, quando eu entrei na Army, a minha imagem, o meu trabalho, ela impacta positivamente na Army? Sim. Muitas pessoas têm uma curiosidade. Renato, qual é o nome da indústria farmacêutica que você tem? Você nunca fala dela? Porque eu não vou mudar a história da minha empresa com a minha imagem. Porque eu faço um trabalho diretamente para a indústria. Eu não tenho uma modalidade de venda direto ao consumidor. Então não faz sentido. É B2B. Acabou, não faz sentido. Como é que eu faço marketing da minha indústria? Feiras, eventos, patrocinando universidades para que o estudante universitário das áreas conheça o meu produto. Quando chegar na indústria, fala assim, olha, essa é a marca. Muito bom. É um outro viés. Agora, quando você conversa com o consumidor, aí eu entro em ação. Só que se você consegue construir um ecossistema que se comunique, eu consigo juntar marcas. Por exemplo, a marca de suplemento que eu represento, ela está dentro da academia, fornecendo produtos lá dentro. Da mesma forma que a indústria de roupa faz parceria com a marca de suplemento, cria um uniforme e entra no e-commerce de uma das marcas. Então começa a construir aliança e isso vai fortalecendo como um todo. E não traz principalmente os ciúmes, né? Do tipo, você tá comigo, mas tá lá também. Qual o tempo que você tá entregando? Não, calma, estamos todo mundo junto aqui, ó. Bora. Então isso ajuda muito. Então ter esse feeling é muito importante. Hoje, é muito, assim, muitos empresários têm aquela ansiedade. Poxa, eu preciso diversificar meu negócio. Cara, eu tenho uma indústria e eu queria ter uma segunda renda. Tá, seria muito melhor se essa sua diversificação da renda conversasse de alguma forma com o que você faz. Primeiro, porque você tem um feeling. Segundo, é o mercado que você conhece. Eu conheço o mercado de roupas fitness porque eu estou no ramo fitness de suplemento que automaticamente me dá os números para entrar na academia. Então, curva de aprendizado muito menor. Curva de aprendizado menor, gasto menos dinheiro, erro menos. Obsessão do empresário é errar pouco. Exato. Então, isso vai ajudando. Diversificar negócios é muito importante, mas fica melhor ainda se esse negócio, de alguma forma, já tem afinidade contigo ou já faz parte do seu mercado. Legal. Eu tinha, por exemplo, eu vendi agora, mas eu tinha uma distribuidora de produtos químicos, onde meu principal fornecedor era a minha empresa. Mas era um nicho, era uma coisa interessante, tinha uma distribuidora. Entendeu? Tinha uma sinergia, né? Há uma sinergia. E tem um lance interessante dentro do mercado fitness, muito a ver com isso que o Cariani está trazendo. Pegando o mercado, por exemplo, de academias, o Brasil tem basicamente uma grande rede de academias e o segundo, terceiro, quarto lugar são nem um décimo da maior rede de academias do Brasil, né? A maior seria o Falou quê? tudo. Seria a Smart Fit, né? Que Sabe também quantas academias tem Smart Fit? O grupo? Não sei. é mais de 1.000 academias 1.400 academias. na América Latina inteira. Só que América Latina, não é só Brasil? Não. Não, América Latina Latina, agora, vários países. Acabou de distribuir entregar um resultado incrível no quarter aí no É Kids 250 Capital, academias né? no México. É. Ó, ele tem 250 academias, por exemplo, no México. A segunda maior não tem isso no Brasil. É. Mas o lance interessante é, quando a gente teve um projeto junto com a Smart Fit lá na V4, pra mim foi uma grande honra, porque o marqueteiro sempre quer trabalhar com as marcas que o cara gosta, né? Então Sim. a Smart Fit... E até mais fácil também, né? É, e o cara trabalha para chegar nessas oportunidades, mas a Smart Fit é um exemplo de um pouco disso que a Ariane tá falando. Eu acho que é um insight legal para todo mundo que tá empreendendo, que é a pessoa poder ir mais profundo no setor dela, porque às vezes, já trabalhei com várias outras redes de academia, que tem 4, 5, 20,
unidades, e aí o cara começa já a diversificar. Não, esse negócio não é tão escalável. No meu mercado, muita gente fez isso. Não, negócio de serviço, não é escalável. Aí o cara começa a fazer outros negócios. O cara chega ali a 40 clientes, o cara, pô, muito difícil. 1, 2, 3 academias, difícil pra caramba de administrar. O cara já, vou pra outro negócio. E a gente tem o Edgar Corona aí, né, o fundador da Smart Fit, com esse baita case aí, se eu não me engano, o cara foi na casa de mais de 100 milhões de lucro entregue nesse último quarter lá, depois que eles abriram capital. E não tem Segue um crescendo. segundo, segue crescendo, mas tem muito espaço para ter um segundo lugar, um terceiro lugar com, sei lá, 500, 800 academias no Brasil, né? Mais de 200 academias por ano. É muita coisa. Não, mas se for pensar pro tamanho do Brasil, é a maior, mas, poxa, você tem quantos Muito pouco, escritórios? 250, muito pouco também. Pois Eu não tenho 1% de market share, entendeu? A Smart Fit, olha a quantidade de pessoas que tem no Brasil, a Smart Fit é colossal, mas se for ver o market share, sei lá, 3, 4% da população busca ativamente uma academia. Sim. Então ainda é muito pouco. Então tem muito, eu conheço outros players que estão tentando ser o seu segundo, terceiro lugar nesse mercado, até mesmo passar a Smart Fit, e eles falam isso, cara, não é possível que um país como o nosso tenha só uma Smart Fit, que é um baita case. Deveria ter outros, né? Nos Estados Unidos a gente tem várias redes gigantescas. Tem a Planet, tem a... Não, tem um monte lá. Mas o insight que eu tô tentando abstrair aqui, jogar para vocês, é a gente ir profundo, sabe? Poder hackear, profissionalizar. Pô, a Smart Fit tem abrido capital, é a única empresa da categoria de capital aberto, né? No Brasil. Aqui no Brasil é. Então, olha o nível que o cara conseguiu chegar indo no detalhe daquele negócio que ele tava. Às vezes, talvez, dá até pra fazer um paralelo com o esporte, né? Às vezes o cara fica fazendo vários esportes diferentes, não fica bom em nenhum, e versus o cara ir profundo naquele que ele é a zona de genialidade dele, e aí onde ele pode ser o melhor, estressar aquele esporte até o fim, porque o cara não constrói o shape do Cariani do dia pra noite, né? Não, tem são muita anos. gente que começa a academia, aí, pô, 3, 4, 6, 1 ano, e o cara, porra, tô desmotivado. Cara, eu falo assim, ó, o melhor remédio para ansiedade é o planejamento de longo prazo. Coloca em perspectiva fazer isso por 10 anos. Coloca em perspectiva tu abrir uma academia, 2 academias, 100 academias, 500 academias. Mesmo que não seja o melhor negócio do mundo, com a melhor margem, cara, com 1000 academias, vai deixar 100 milhões de lucro no quarto, entendeu? Mesmo que não seja o melhor negócio E atrai do olhar, mundo. né? E atrai olhar. Isso que eu ia falar, porque, por exemplo, pegando uma Smart Fit, que é a maior do Brasil, talvez uma via de crescimento, até porque eles fizeram um IPO, ou seja, eles abriram capital em bolsa de valores e colocaram dinheiro para dentro da empresa. Então estão capitalizados. E eles têm uma avaliação lá, digamos, de 15 vezes o lucro que eles têm em 12 meses. 11 bilhões de market cap. Excelente, 11 bilhões. E aí eles veem uma outra academia, uma rede que tem 100 unidades, poxa, concentrados em Minas Gerais. Dominou uma região do estado, porque 100 unidades em Minas Gerais não domina nada, né? Minas é gigantesco. Exatamente. Mas eles têm lá um ecossistema legal. Poxa, para a Smart Fit é muito interessante adquirir esse cara, porque como é uma rede, vamos colocar assim, menos profissional, vai ter uma avaliação menor. Vai ser um múltiplo de, sei lá, 6 vezes o lucro. Então, se eles dão um lucro de 10 milhões, valem 60 milhões. Se a Smart Fit compra esse lucro de 10 milhões e eles valem 15 vezes o lucro, então 60 milhões agora valem 150. É um jogo de M&A onde ele cresce ao fazer essa aquisição, né? Crescimento inorgânico, e fica cada vez maior. Então, não é porque tem um grande player que o pessoal acha isso, não vou empreender em tal nicho porque já tem alguém muito grande. Não. É muito melhor você empreender onde tem alguém muito grande do que querer ser o primeiro, sabe, de um nicho que não tem ninguém. Porque provavelmente tem ninguém porque não tem Porque às demanda, vezes pô. Exatamente. Exato. É a prova de que não é tão bom, né? Exato. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. E acesse nosso site www.somandoconhecimento.com.br.